Pessoas, nesse momento nós iremos iniciar de fato o capítulo 28. Eu sempre venho falando para vocês que nós iremos iniciar o capítulo e aí eu trago algumas considerações e a gente nunca ingressa de fato no texto. Eu vou nesse momento ficar preso ao texto. O capítulo ele é dividido em 3 partes. Nós iremos estudar a primeira parte, que tem como título a fuga de Jacó. Jacó ele vai fugir da região de Berseba e ele vai para Padã-Arã. Ele deixa o seu clã e vai para a casa do seu tio. O texto ele vai começar dizendo que Isaac ele vai chamar o seu filho Jacó e ele vai fazer alguns pedidos a ele. E logo no versículo 1, a gente tem aqui Isaac pedindo para Jacó para ele não casar com as mulheres da região de Canaã. Durante toda a história de Israel, a gente percebe que essa é uma preocupação presente. Nós temos isso no momento que Abraão ele pede para um dos seus servos buscar uma esposa para Isaac, e ele faz esse pedido e ele vai fazer algumas advertências a esse servo. A primeira advertência é de que ele não buscasse uma esposa entre as mulheres de Canaã, e sim que ele buscasse uma esposa para o seu filho dentre as mulheres da sua família. A princípio, galerinha, pode parecer, e isso à luz da nossa época, que existe um certo preconceito ou um etnocentrismo em relação a essa união que era estabelecida. Só que a ideia não é essa. A ideia não é trazer aqui o preconceito ou o etnocentrismo, colocar uma cultura acima da outra. Muito pelo contrário. Tenta entender que os casamentos, eles não eram simplesmente uma forma de união matrimonial, mas existia dentro do casamento também uma mistura das culturas e também uma mistura em relação aos ritos religiosos. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Quando Isaac faz essa advertência a Jacó, quando ele pede para que Jacó não se case com as mulheres da região de Canaã, é porque Isaac tinha em mente que possivelmente Jacó pudesse ser influenciado e pudesse deixar a fé em Yahvé e ingressasse em uma prática idólatra. Ou seja, as mulheres da região de Canaã eram mulheres que adoravam diversos deuses, e essa união de Jacó com essas cananeias poderia, de certa forma, afastar ele de Yahvé, que é uma preocupação também muito presente hoje, nos dias nossos, em relação aos casamentos que a gente estabelece com pessoas. Essa é uma preocupação presente, só que acaba sendo, de certa forma, mal interpretada. Uma outra preocupação, além dessa influência que poderia ser exercida em relação a Jacó, os ritos religiosos eles poderiam se misturar. O porquê que eu falo isso? Nós temos entre os hebreus a adoração a um único Deus e o oferecimento de sacrifícios. Os cananeus eles adoravam diversos deuses, e era um costume também daquela região que no momento do culto, na adoração aos deuses deles, existia em alguns cultos uma prática sexual coletiva. Então isso poderia contaminar o momento ou a cerimônia de sacrifício do povo hebreu. Existia também essa preocupação que a gente entende que é o sincretismo religioso, que é quando práticas religiosas elas se misturam, e isso profanaria o rito ali religioso, toda a cerimônia que acontecia quando um hebreu ele ia oferecer o sacrifício a Yahvé, além da mistura da própria cultura, hábitos alimentares, dentre outros. Então, Isaac ele faz essa advertência ao seu filho, e Jacó ele vai obedecer ao seu pai.
Antes disso, Isaac abençoa a Jacó, se despede dele. O que acontece aqui? Quando Rebeca, mãe de Jacó, ela faz essa advertência a ele para que ele fuja e vá para a casa do seu tio, ela compartilha isso com Isaac. Isaac concorda, chama Jacó, abençoa Jacó e faz algumas advertências e vai dizer que o Deus, Yahvé, estaria com ele e o abençoaria, porque nesse momento ele agora era o herdeiro, o dono da promessa e dono da terra de Canaã. Uma outra ideia que a gente consegue extrair aqui em relação ao capítulo 28 é que Esaú, ele presencia de alguma forma esse pedido que Isaac faz a Jacó, e aí ele percebendo que Jacó obteve o favor dos seus pais, mesmo mediante ao engano que acabara de acontecer, ele vai fazer o mesmo. Como assim ele vai fazer o mesmo? Ele vai agora, lembra que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, que Esaú, ele havia casado com as mulheres da região de Canaã. Ele estabeleceu esse casamento não estava de acordo à vontade dos seus pais, inclusive tem textos que falam que isso trouxe uma grande angústia, uma grande amargura para Isaac, para Rebeca. E aí, nesse momento agora, aqui no capítulo 28, ele vai tentar tentar reconquistar esse favor ou essa aprovação dos seus pais. O texto vai dizer que ele vai até a casa de Ismael. Lembra que Ismael é filho de Abraão, irmão de Isaac, ou seja, era tio de Esaú, e agora ele vai à casa do seu tio também e vai casar ou pegar uma das mulheres para estabelecer um matrimônio. Existe, pessoas, aqui uma confusão em relação às esposas de Esaú. Por quê? É citada duas Malate, e aí tem eruditos que entendem que se trata da mesma mulher, e tem eruditos que entendem que na verdade eram mulheres distintas, mas com o mesmo nome. Até porque mesmo quando a Bíblia cita essas Malate, a primeira ela cita que é descendente de um outro clã, e aqui já no capítulo 28 cita como sendo descendente de Ismael, tá? Então assim, a interpretação mais correta é que eram duas mulheres distintas, mas com nomes iguais. E aí Esaú vai tentar reconquistar o favor dos seus pais mediante a união com mulheres do mesmo clã. Lembra que Esaú ele vem de uma trajetória completamente conflituosa, cheia de erros, vendeu o direito da primogenitura, perdeu as bênçãos da primogenitura, e inclusive ele desprezava um pouco a cultura do seu próprio clã, e nesse momento ele meio que tenta reverter essa situação, tá bom? Mas só pra gente fechar o texto, Isaac ele vai se despedir de Jacó, Jacó também vai se despedir da sua mãe. A princípio sua mãe achou que seria um período muito curto, que ela passaria longe do seu filho preferido, mas a gente viu que Esaú vai passar aí mais de 20 anos longe da sua mãe, e nesse período que ele está na casa do tio dele, Labão, a sua mãe falece e ele não consegue se despedir dela. E aí a gente viu que isso aconteceu mediante as atitudes de Rebeca em tentar resolver as coisas pelos seus próprios métodos. Mas só para a gente finalizar o texto, pessoas, extraindo algumas lições dessa primeira parte do capítulo 28, a preocupação aqui ela é em relação às uniões que nós estabelecemos, sejam relações amorosas, sejam relações de amizade. Nós temos que buscar estabelecer essas relações com pessoas iguais a nós, pessoas que pensam semelhante a nós. Não que seja proibido, seja um pecado você estabelecer uma relação amorosa, um matrimônio ou até mesmo uma amizade com alguém diferente de você, ou alguém que pertença
a uma cultura ou até mesmo a uma igreja diferente da sua. A ideia não é essa, mas como eu já falei em vídeos passados, fica difícil os dois andarem juntos se os caminhos são diferentes, se o pensamento é diferente. É mais fácil você conviver com alguém que pensa igual a você. E aí, como eu disse, existe essa questão da influência que o outro ele pode ter sobre você, em alguns momentos trazendo pensamentos ou ideias, filosofias de vida que não estão em acordo com a Bíblia, beleza? A gente tem que ter essa preocupação, essa é uma orientação bíblica. Isso vai se estender por todas as páginas da Bíblia. Até no Novo Testamento a gente tem ali que o trigo não deve se misturar com o joio, que luz e trevas elas não andam juntas, né? Os caminhos são diferentes. E aí a gente pode perceber que às vezes a gente traz sobre nós algum sofrimento justamente por estabelecer essas relações. Eu vou te dar um exemplo em relação ao matrimônio. Se você casa com alguém que é completamente diferente de você, que não tem princípios, que não valoriza aquilo que é sagrado, isso tende a afastar você de Deus. Isso tende a, de certa forma, manchar um pouco o seu caráter. E aí, eu uso até uma frase, um pensamento, se não me falha a memória, de Lavoisier, que diz que o homem ele é fruto do meio em que vive. Ou seja, se você vive em determinado meio, a tendência sua é pensar como essas pessoas que você convive pensam. Então, fica aí, acho que a maior lição em relação a esse texto, para você procurar pessoas iguais a você, pessoas que pensam semelhante, mas nunca alguém diferente. Lógico, como eu sempre venho falando, você deve conversar, manter relações com pessoas que têm uma crença diferente da sua, mas não se aproximar tanto, tá? Eu já falei também em vídeos passados, algumas pessoas falam que Jesus andava com todo mundo, com um ladrão, andava com prostituta, que Jesus, se estivesse vivo hoje, ele andaria justamente com essa parcela marginalizada da sociedade, traficantes, bandidos e todo esse pessoal. Só que na verdade a gente percebe que eram essas pessoas que andavam com Cristo e ele é quem as influenciavam, tá? Ou seja, você não pode se permitir ser influenciado por pessoas ou não pode permitir que crenças distorcidas ou verdades distorcidas ingresse ou tome parte dentro de você. Muito pelo contrário, é você quem deve influenciar as pessoas, porque é você que tem comunhão com Deus, é você que tem os princípios bíblicos inseridos dentro do seu coração. A gente sabe que a gente vive em uma sociedade hoje onde os valores estão invertidos. Em alguns momentos, quem tem valor é justamente pessoas que vivem à margem das sociedades. E aí, sendo bem direto e até com base naquilo que eu vejo em relação a algumas pessoas que são próximas a mim, existe uma valorização muito grande hoje em relação a pessoas que ingressam na vida do crime, né? Tem pessoas que querem estar perto dessas pessoas, porque essas pessoas são temidas, e aí você vê que o tratamento é diferente. Inclusive existem também um tratamento diferenciado, isso não é novidade para quem tem muito dinheiro, mas que você entenda que esse tipo de comportamento ou essa prática é uma prática que distorce aquilo que de fato importa e distorce um pouco a verdade, distorce os princípios bíblicos. Por mais que a sociedade veja valor em quem tem dinheiro, em quem tem poder ou influência, ou quem é temido, que você perceba que o que existe de mais importante é justamente o caráter, é justamente a sua essência, e essa essência tem que ser uma essência pautada nos valores cristãos. Para você que não é cristão, pauta a sua conduta na ética, na legalidade. E isso é o que de fato importa, é você ter perto de você pessoas que vão te fazer bem, pessoas que vão de alguma forma acrescentar algo
na sua vida, seja uma ideia, uma filosofia de vida que a pessoa traz, um conhecimento acerca de um fato que vai fazer com que você evolua como ser humano, como indivíduo, né? O que a gente leva dessa vida é justamente quem a gente é, tá bom? Mas eu acho que essa é a lição que o texto traz para nós, estabelecer uniões com pessoas que pensem semelhante a nós e que tenham aí valores e princípios muito próximos dos nossos. Porque se a gente se misturar com pessoas que não têm nenhum tipo de valor ou caráter, se a gente se aproximar, que seja para influenciar e para que o Espírito Santo fale através de nós, para que essas pessoas enxerguem a verdade e sejam aproximadas de Deus, beleza? E aí, só finalizando, isso não é nenhum tipo de etnocentrismo, não é você menosprezar, não é você humilhar o outro porque o outro é diferente. É respeitar, mas trazer para o nosso círculo pessoas de fato que tenham caráter, tá bom? Acho que é isso. E aí a gente vai ingressar agora no próximo vídeo, na segunda parte, quando Jacó tem a visão acerca da escada.